Eu não sei começar porque eu vou transmitir e nós estamos presentes aqui e depois vai para o YouTube. Então, olá família, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos encerrando a programação do próximo passo e enquanto a Jordana estava cantando, eu estava pensando que ano difícil que foi esse e quantas experiências nós tivemos. Mais cedo eu estava ponderando que num dos primeiros vídeos eu mencionava que nós iríamos terminar com grandes histórias e de fato foram muitas histórias esse ano. Eu fazendo uma retrospectiva, eu vi que o Manual do Casamento esse ano mudou bastante. Nos últimos anos nós ficávamos muito no YouTube e esse ano o Manual do Casamento aconteceu mais aqui, né, no Recanto. Então as famílias que vieram para cá, as visitas, as pessoas separadas e as histórias que nós tivemos aqui, famílias que recebemos para ficar definitivamente conosco. No canal também tivemos um crescimento muito bom. Eu acho que foi esse ano que nós passamos de 100 mil inscritos. Foi esse ano ou ano passado? Ano passado, né? Finalzinho do ano passado, não foi? Foi, né? Em agosto. Agora já é fim de ano. Sabe disso, né? Então, eu fico muito feliz. E aí eu fiquei pensando no seguinte. Para essa última mensagem do próximo passo, eu pensei em fazer uma reflexão de pelo menos 3 coisas que esse ano para mim ficou muito evidente no que diz respeito a casamento. E eu vou utilizar uma história de pano de fundo, que é a história de Abraão e Sara. Então, para os que estão aqui presentes, vocês podem abrir a Bíblia no livro de Gênesis, porque nós vamos ler algumas coisinhas em Gênesis. E quando eu falo próximo passo, quando nós começamos esse programa esse ano, eu levei em conta a quantidade de pessoas que me procuravam e falavam assim, às vezes agendava uma sessão e tudo, e a gente conversava e perguntava, tá certo, Diego, e agora, qual é o próximo passo? E para cada um era um passo diferente. Cada um busca ajuda num momento diferente, cada um tem uma perspectiva diferente. Então começamos um programa lidando cada domingo, às 21 horas, com um passo diferente, mas sempre caminhando para a gente entender por que um casamento acaba, como que é possível restaurar um casamento, qual é a minha parcela de culpa nisso. E hoje eu concluo o programa com 3 grandes lições, que pelo menos para mim se tornou muito evidente. Quando nós falamos de Abraão e Sara, tem 2 textos que eu quero ler com vocês. O primeiro está em Gênesis 20, verso 12. Gênesis 20, verso 12. Gênesis 20, no verso 12. Que é um relato que diz assim: e na verdade, ela também é minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe. E ela veio a se tornar minha mulher. E o outro texto está no capítulo 12, o verso 1 e 2. Deus falando assim a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Por que eu escolhi esses 2 versos? Para estruturar a primeira grande verdade que eu pude reforçar esse ano. Não é tudo que começa errado que vai acabar errado. Não é todo casamento que começa errado que acaba errado. Nós temos, e essa frase minha, ela vai na contramão de um ditado popular, né? Que na verdade é tudo que começa errado, acaba errado. E não é assim. Esses 2 textos, eles apresentam uma situação que nos dias de hoje a gente pode traduzir isso muito fácil. O último texto, Abraão, ele tinha, quando Deus chama ele, mais de 80 anos de idade, vivendo debaixo do teto do pai, da mãe, dos seus tios, dos primos e tudo mais. E uma das coisas que Deus fez foi simplesmente chamar ele a sair dali, a tirá-lo
do meio da sua parentela. Hoje, quem já conviveu com sogro, com sogra, com pai, com mãe, e o casamento, sabe o quanto isso é destrutivo. E o outro texto sugere que eles tinham uma relação que, pelo menos a Bíblia, depois quando você vai para o livro de Levíticos, identifica que era uma relação que não agradava ao Senhor. Porque Abraão, ele se relacionou com Sara, que era sua irmã, por parte de pai. E mais adiante, Deus proíbe que esse tipo de relação acontecesse. E aí, quando nós olhamos para isso, a primeira impressão que nós temos é que essa relação, ela começou de maneira errada, porque os dois não deveriam se relacionar, porque eles começaram o casamento de uma maneira errada, convivendo debaixo do teto dos pais, algo que Deus também não aconselha. E isso, quando eu trago para os dias de hoje, na maioria dos relatos que eu já ouvi de maridos e esposas que, quando me reportavam acerca do passado, carregavam um fardo muito grande, uma culpa muito grande, de olhar e falar assim: Diego, o meu casamento não vai dar certo, porque ele já começou errado. Então, começou errado porque tivemos relações sexuais antes do casamento, começou errado porque fomos contra a vontade dos nossos pais, começou errado porque começou de uma traição, começou de uma mentira, começou de uma chantagem, começou de uma fragilidade emocional. E é incrível como, quando a gente coloca na nossa cabeça que algo vai dar errado, dá errado. E esse fardo de achar que porque lá no passado aconteceu algo errado, isso interfere até os dias de hoje. Porque são muitas pessoas que eu lido que vivem sob essa culpa, sobre esse peso. Meu casamento não vai dar certo. Por quê? Porque começou errado. E a história de Abraão e Sara é um modelo de uma história que começou errado. Agora eu já vou dar um spoiler. Terminou certo, mas começou errado. Uma outra coisa que eu pude aprender esse ano é que os eventos durante um casamento não definem o casamento. Entenderam o que eu falei? Os eventos durante um casamento não definem um casamento. Olha o que aconteceu no casamento de Abraão e Sara. No capítulo 12, do verso 10 ao 19, nós temos uma história que diz assim: havia fome naquela terra, então desceu Abrão ainda ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Estando ele prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher dele, e então me matarão e te guardarão com vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por causa de ti, e que viva a minha alma por tua causa. E entrando Abrão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante dele, e foi levada a mulher para a casa de Faraó. Ele tratou bem Abrão por causa dela, e este veio a ter ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos, e feriu, porém, o Senhor ao Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: o que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste é minha irmã? E por isso que eu a tomei para ser minha esposa. E agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma-te e vai-te. E então o Faraó deu a ordem aos seus guardas a respeito de Abrão, os quais fizeram partir com a sua mulher e tudo o que tinha. Na história de Abraão e Sara, uma história que começou errado, teve no meio da história um adultério. E é um adultério numa estrutura diferente, né? Porque entregou a própria esposa para adulterar, fazendo com que Faraó, e a gente lembra, se recorda, né, daquelas palavras de Cristo, que aquele que se casa com a mulher e tal, não é? Também comete adultério.
Então a esposa foi entregue a adultério, Faraó em adultério e Abraão em adultério. E agora nós temos uma relação com um evento extremamente crítico, porque na história de Abraão e Sara existe um adultério. Obviamente, nós olhamos para isso, e aí trazendo para os dias de hoje, uma das coisas que mais termina casamentos nos dias de hoje é um adultério. Porque muitos acreditam que a traição, o adultério, é o fim, é um ponto final. Significa que dali o casamento não tem mais saída, é a definição de um casamento. Muitos dizem, Diego, meu casamento acabou porque aconteceu um adultério. E a história de Abraão e Sara demonstra que houve um adultério, havia essa mancha na história dele. Abraão certamente se deitou com Sara depois disso, sabendo que a sua mulher já havia se deitado com outro homem. Que é uma história que certamente muitos tentam definir o casamento por causa disso. Mas os eventos durante um casamento não definem um casamento. Em Gênesis 16, no verso de 1 a 2, esperar vocês acharem. Gênesis 16, versos de 1 a 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma minha serva, e que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Quando eu falo que eventos de um casamento não definem um casamento, é porque durante um casamento decisões erradas são tomadas. Mais uma vez nós vemos aqui uma imoralidade sexual, nós vemos um pecado, por assim dizer, uma decisão errada, e nós sabemos que custou muito mais do que para nós hoje custaria um casamento. É uma decisão que custou gerações e gerações futuras. E por vezes a gente passa no casamento por situações que nós tomamos decisões erradas. E aí é muito natural, diante dessa jornada, nós culparmos um aos outros. De repente, toma-se uma decisão errada, vence as dificuldades. E agora nós começamos a definir o nosso casamento como um casamento errado por causa de decisões erradas. E são muitas as vezes, conversando com pessoas ao longo desse ano, eles diziam assim para mim, Diego, nós tomamos uma decisão que não deveríamos ter tomado. Nosso casamento acabou ali. E de repente, por causa de uma decisão, danos irreparáveis, pelo menos aos olhos de quem sofreram esses danos, aconteceram. E agora aqui na história de Abraão e Sara nós temos isso. Nós temos Sara tendo uma ideia terrível, porque nesse momento da história Deus já havia feito a promessa de que eles teriam um filho, e mesmo diante dessa promessa, agora Sara tem essa ideia terrível. Abraão, vamos tomar uma decisão, vamos pegar uma serva egípcia, faça um filho nela e faz de conta que o filho é meu. Ela vai ter um filho, então eu vou ser mãe por meio dela. E Abraão consente com isso. Você já parou para avaliar no seu casamento quantas decisões erradas já foram tomadas? Sem pensar. Ou pensando de uma maneira muito limitada. Ou talvez até desprezando uma profecia ou uma orientação vinda de Deus. E isso é extremamente comum de acontecer. E na história de Abraão e Sara nós temos isso muito claro. Porque não bastando os erros que nós já vimos anteriormente, agora nós temos decisões sendo tomadas de maneira errada. E isso, para os dias de hoje, nós temos esse problema porque muitos definem o seu casamento por essas decisões. Eu costumo dizer assim, que nós sofremos do mal shakespeariano, que é aquele cenário, aquele desenho de um amor que começa
sob a impossibilidade, movido por uma paixão muito forte, e que tudo é perfeito, que tudo é lindo, erros não acontecem, o famoso felizes para sempre. E aí quando acontece uma coisinha, cadê a saúde emocional? Cadê a razão? E de repente decisões erradas vão acontecer. Extremamente natural, somos seres humanos, somos falhos. Só que decisões erradas não definem um casamento. Outra coisa que nós vemos na história deles está aqui no capítulo 18 de Gênesis, do verso 10 a 15, um outro relato. E disse assim um deles: certamente tornarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e Sara havia cessado o costume das mulheres. Dessa forma, Sara riu consigo, dizendo: terei ainda prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que darei ainda luz sendo velha? Há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, daqui a 1 ano, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, mentiu, dizendo: eu não ri. E ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Tem momentos na vida de um casal que falta fé. Sara, nesse momento, diante de uma promessa do Senhor, faltou-lhe fé. Ela literalmente riu na cara do Senhor. Quando nós pensamos em esses tipos de erro dentro de um casal, é curioso porque, considerando que os dois são um, se faz necessário que a mulher fortaleça o seu marido, instrua o seu marido, auxilie o teu marido, e o marido também, principalmente no âmbito espiritual. E aqui nós temos um momento em que ambos, porque se você continuar a história, você vai ver que logo a seguir Abraão também ri. Só que Sara riu primeiro, na face do Senhor, não bastando isso, mentiu para ele. Não, eu ri não, Senhor. Você riu. Você sabe que você riu. E agora, quando nós olhamos um casamento que é destruído, você não tem nenhum casamento que chega no momento de uma separação, de uma traição, de uma mentira, de uma agressão, e não passou por isso daqui. Falta de fé. Falta de fé para perdoar e crer que o mesmo erro não seria repetido. Falta de fé para aguardar no Senhor a restauração, a reconciliação. Falta de fé de que Deus iria quebrantar o coração da esposa ou do marido. Falta de fé. De repente, pela falta de fé, esquecemos o compromisso que um dia fizemos de ir até a morte. Pela falta de fé, nós desistimos de orar pelo outro. Pela falta de fé, nós começamos a olhar mais para nós do que para o outro. E o casamento de Abraão e Sara passou por isso. A ponto de Sara rir na cara do Senhor, na face do Senhor, diante de uma promessa que ele estava fazendo. Quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 20, no verso 9 e 10, fala assim: então chamou Abimeleque a Abraão e lhe perguntou: o que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. E disse mais Abimeleque a Abraão: com que intenção fizeste isso? Sabe o que aconteceu aqui? Não bastando aquilo que aconteceu com Faraó, de Abraão pedir que Sara mentisse a respeito do matrimônio, mesmo depois de Deus tendo chamado a atenção, mesmo Deus tendo castigado Faraó,
mesmo Deus tendo dito que ele seria pai de uma grande nação, mesmo Deus tendo prometido um filho no prazo de 1 ano, lá vai Abraão para a terra de Neguebe, e agora ele se encontra diante de Abimeleque, e lá está Abraão e Sara mentindo de novo. Sabe o que é isso daqui no casamento? Isso daqui é, ele nunca muda, ele jamais vai mudar. Os erros de ontem se repetindo hoje de novo. E olha o que tem de casamento que é destruído por causa disso. Homens e mulheres que falam assim, Diego, minha mulher não muda. Não muda. Olha, ela cometeu um erro no passado, cometeu ontem e está cometendo hoje de novo. Mulheres que falam, Diego, eu não tenho esperança que meu marido vai mudar, não. Porque o pai dele era assim, o avô dele era assim, ele é assim. E agora nós temos aqui Abraão e Sara cometendo os mesmos erros de novo. Se com 80 e poucos anos, olha que senhorinha, Abraão já falou assim, rapaz, vão me matar por causa dessa mulher. Agora ela já estava beirando 100. E mesmo assim, ele olhava para ela e não tinha fé o suficiente para crer que Deus iria guardá-lo. E aqui nós temos, se a gente fosse expandir isso daqui em comparação a um casamento, nós temos um homem que não era protetor. Porque chegar para a mulher e falar assim, olha, mente, porque senão eles vão querer me matar. Mas que homem frouxo é esse? Sabe os homens que quando vê uma barata, falam, bem, corre aqui. Sabe assim, e querendo ou não, isso mina um casamento. Uma mulher que é casada com um homem que não passa segurança, isso mina um casamento. A mulher que tem que ser o homem da casa, o cabeça da casa, isso mina um casamento. Então, se nós fôssemos aprofundar isso daqui, que casamento fadado a um fracasso. Porque Abraão e Sara estão cometendo os mesmos erros de novo, já não são jovenzinhos, velhos. Mesmo Deus indo presencialmente na casa deles, orientando eles, falta fé para eles. Abraão descumprindo um papel crucial para um bom marido, de ter sabedoria, de instruir bem a sua esposa, de ser corajoso, de ser protetor. Não tinha nada disso nesse casamento. E os eventos durante um casamento não definem um casamento. Não é porque um casamento teve uma traição, não é porque houve uma mentira, não é porque o marido não cumpria o seu papel, não é porque a esposa era rixosa, não é por nada disso que um casamento vai ser definido. Daqui a pouco eu vou dizer o porquê que um casamento não se define assim. E por que nem tudo que começa errado termina errado. Outra coisa que eu aprendi e reforcei esse ano é que diante de um cenário que nós olhamos, principalmente no que diz respeito a casamento, às vezes nós olhamos para o nosso casamento e pensamos assim, como está longe de um ideal. Como o meu esposo está longe de ser o marido ideal. Como a minha esposa está longe de ser uma esposa ideal. Como está longe meu marido de voltar, minha esposa de voltar. E aí dentro da nossa cabeça nós começamos a especular o que Deus precisaria fazer para um dia eu ter a esposa ideal, o marido ideal, e parece que é muita coisa. Muita coisa. Entretanto, Deus não precisa mudar tudo. Deus precisa mudar uma única variável. É suficiente. E aí nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 21, do verso 1 ao 7. O Senhor visitou Sara como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, de que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos,
quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me trouxe o sorriso, e todo aquele que ouvir irá sorrir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, lhe dei um filho na sua velhice. A vida de Abraão e Sara começam a mudar quando tão somente Deus cumpre uma promessa. Quando nós paramos para pensar nisso daqui, a Bíblia ela descreve inúmeras vezes, nesse cenário de casamento, um grande problema: filhos. Ou quando eles vêm e acabam não sendo uma bênção, ou quando simplesmente eles não vêm. Sara foi uma das que que era estéril, que tentava ter filhos e não tinha filhos. E aí, diante disso, naturalmente, uma amargura muito grande, uma falta de fé, uma tristeza muito grande. Para as mulheres que passam por crises no seu casamento por causa disso, e não são poucas as mulheres que passam por essa crise, sabe a dor que é você sonhar com um filho e esse filho nunca vir. E de repente você se culpa, você culpa o marido, você culpa Deus, você vê outras pessoas sorrindo com seus filhos e de repente você não tem essa oportunidade de sorrir. Eu vejo mulheres que tentam se realizar na condição de tias, na condição de cunhadas, na condição de mães adotivas, vão lá, adotam crianças. E de repente, isso daqui representa os fracassos ou as frustrações que muitos casais passam de ter um sonho que parece ser simples porque todos conseguem realizar esse sonho, menos aquele casal. Para Abraão e Sara era um filho. Para outros casais é ter uma casa, é fazer uma viagem, é os dois conseguir um emprego. Tem épocas que um está empregado, o outro está desempregado. Quando o outro ganha um emprego, no mês seguinte o outro perde o emprego. São frustrações. E aí nós começamos a ver alguns princípios interessantes nisso, porque Abraão tinha 100 anos. Ele não tinha um descendente, a não ser Ismael, da maneira errada que veio. Mas 100 anos ele não desistiu de sua esposa e ele persistiu com ela no seu casamento. E aí Deus muda uma variável. Lhes dá um filho. De repente agora Sara tem motivo para sorrir. E mais do que isso, contagiar as pessoas, porque ela fala assim: olha, quem ouvir a minha história vai sorrir comigo. Deus não mudou muita coisa, Deus mudou uma única variável. Um filho. Já havia promessa, Deus reforçou a promessa, Deus cumpriu a promessa. 100 anos de idade. E agora as coisas começam a mudar para eles. No capítulo 22, ainda no verso 15, diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão, isso daqui logo após ele ofertar Isaque, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Aqui nós temos um casamento que começou errado, que teve muitos erros ao longo dele, mas agora Deus começa a mudar apenas uma única variável, dando o filho que eles tanto almejavam, fazendo Sara amamentar com mais de 100 anos de idade. E agora, aquele casamento que tinha tudo para ser um fracasso, se torna uma grande bênção para as gerações futuras. A ponto de Deus falar assim que na tua descendência serão benditas todas as nações
do mundo. Você já pensou se Abraão e Sara, talvez assim como o seu casamento, tivesse parado na falta de fé? Você já pensou se o casamento tivesse parado no primeiro adultério? Você já pensou se o casamento tivesse parado lá no início, quando ainda convivendo com os pais, com o sogro? Provavelmente havia muitos conflitos. Você já pensou se Abraão e Sara tivessem definido o seu casamento com aquilo ali? Eu vejo hoje que um dos grandes problemas de um casamento, quando ele acaba, não é o adultério, não é a mentira, é a desistência. Todos os casais que eu já pude lidar, que falam assim, olha, eu quero terminar o meu casamento. O casamento só termina quando os dois desistem. Enquanto tem um que não desiste, o casamento não acaba. Há poucos dias, uma mulher me chamou e falou assim, Diego, eu posso fazer uma sessão, eu, você e meu marido? Eu falei, claro, pode. E ela falou assim, só que tem um porém. Meu marido já falou que não quer mais saber do casamento. Ele não quer mais saber de mim. Ele não quer mais saber da minha família. Da nossa família. Ainda assim você faz a sessão? Eu falei, faço. Só que o que eu penso? Se não quer mais nada, por que vai se sujeitar a isso? Não faz sentido? Poxa, peraí. Eu não quero mais saber do casamento. E eu vou me reunir com uma pessoa que só fala de restauração de casamento? E aí nós tivemos essa sessão. E conversamos, e buscamos entender o problema. E esse homem já estava morando fora de casa, eu acho que uns 2 meses. E aí, quando terminou a sessão, fiz um apelo para eles, falei assim, olha, não perca o tempo de vocês. Porque vocês estão aí com telas divididas, cada um no seu apartamento, e eu fico olhando para vocês pensando como vocês são idiotas. Porque eu tenho certeza, olhando para vocês, vocês gostariam de estar juntos, de mãos dadas, talvez terminando isso aqui, não fazer coisa que marido e mulher gostam muito de fazer. E vocês estão aí, sabe, desistindo um do outro. E aí terminou a sessão. E aí ela mandou mensagem, falou, Diego, semana que vem podemos ter outra sessão? Eu falei, podemos. Aí quando chegou a outra sessão, que a câmera abriu, ajeitando o celular, os dois no sofá de mãos dadas. Falaram assim, Diego, voltamos. Aí eu falei, agora vai ficar bem mais fácil a sessão. Mas por que isso? Porque um estava desistindo, enquanto um outro persistiu, não acaba casamento. Mas o problema é que, às vezes, nós desistimos como uma forma de agredir o outro. Às vezes o outro fala assim, eu quero separar, porque eu não quero mais. E aí nós estamos ali, não, vamos persistir, vamos orar. E aí, no momento de ira ou de bobeira, a gente fala assim, você não quer saber de uma coisa? Então vai embora. Então chega, agora quem não quer sou eu. Pronto, desistiu. Aí a pessoa vai embora. Aí passa um pouquinho e você pensa, o que eu fiz? Pronto, um casamento acabou. Ou seja, se Abraão e Sara tivessem desistido, e olha que dificuldades e motivos para isso eles tiveram, eles não teriam transformado o casamento deles numa bênção para todos os povos, para todas as nações. Outra coisa que nós aprendemos com a história deles está lá em Hebreus não, em 1 Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro, no capítulo 3. Primeira Pedro, no capítulo 3, versos 5 e 6. Olha o que fala aqui. Pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus. Estavam submissas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Sois filhas dela,
se fazeis o bem, e não temeis nenhum espanto. Sara deixou um legado para os casamentos futuros. Sara deixou um legado para as mulheres que viriam depois dela. Pelo exemplo dela de persistência, pelo exemplo dela de fidelidade, pelo exemplo dela de submissão, nós temos dezenas de gerações depois usando Sara como modelo de mulher a ser seguido. Porque diante de tudo isso, às vezes nós falamos, olha, Abraão não desistiu de Sara, mas Sara também não desistiu de Abraão. Permaneceram juntos. E agora um casamento que tinha tudo para terminar, para ser um fracasso, para ser definido como algo ruim, se tornou uma grande bênção, se tornou uma bênção para os povos seguintes, se tornou um legado, um modelo a ser seguido. Quando nós olhamos Hebreus 11, lá fala da galeria da fé, cuja qual Abraão também se encontra, pela sua fidelidade, pela sua persistência, pelas suas atitudes. E aí, quando nós olhamos para tudo isso, o que é que nós precisamos entender? Que o casamento, assim como não se define por um problema, não se define por uma crise, um casamento não se define em nós. Nós que estamos casados, nós temos um propósito com o casamento, cujo qual propósito não sou eu, não é minha esposa, não é a nossa felicidade. É algo que vai muito além. Casamento, ele é espiritual. Eu acho interessante duas passagens, e com essas eu vou encerrar. Malaquias, no capítulo 2, no verso 15, Deus fala assim: não fez Deus somente um? Em carne e espírito são dele. E por que Deus fez homem e mulher somente um? Porque ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Casamento é espiritual porque é um fenômeno que Deus faz com o ser humano. Deus pega homem e mulher, carne e espírito, e transforma os dois em uma só carne, em um só espírito. Um só propósito, um único objetivo. Considerando que vivemos num mundo de pecado, de maldade, de intolerância, o propósito de um casamento, segundo as palavras do Senhor, é produzir piedade. É por meio de um casamento que nós conseguimos salvar os nossos filhos. É por meio do nosso casamento que conseguimos ser luz aos nossos vizinhos, amigos. É por meio do nosso casamento que nós conseguimos mostrar Cristo ao próximo. Nós dizíamos aqui no Recanto que a maneira com que a gente lida com o próximo é a maneira com que nós lidamos com Deus. Quando eu lido com um próximo que me irrita, que me implica, que me estressa, porque é assim em relação marido e mulher, e eu consigo perdoar, e eu consigo amar de volta, e eu consigo superar aqueles problemas, agora eu estou mostrando o que é piedade. Hoje pela manhã eu até disse, né? Que se não for Deus, se não for amor, nem manter homem e mulher junto não é possível. Não é possível. O casamento só dá certo se tiver Deus. E Deus é o propósito de um casamento. Se eu me caso sem ter Deus no centro do propósito do casamento, o casamento não dá certo. É simples assim. Se eu casar pensando em mim, vamos fazer uma matemática simples, se eu casar hoje, porque minha esposa é jovem, é atraente sexualmente, o que vai acontecer daqui 20, 30 anos? Ela vai continuar jovem? Não vai. Vai continuar atraente sexualmente? Certamente vai mudar muito. Mas e agora? Se o meu interesse era aquele, qual vai ser o meu interesse de agora em diante? Se eu caso com alguém porque a pessoa era rica e eu era pobre,
Nós bem sabemos que, conforme você vai convivendo com aquilo, você se acostuma com aquilo. Logo, seus interesses mudam. E eu já ouvi tantas pessoas falando assim: nossa, Diego, eu casei só para sair da casa dos meus pais. Pois é, depois que você sai da casa dos pais, e aí? Com qual interesse você mantém uma relação? Você vai permanecer junto por causa dos filhos? Mas muitas das vezes os filhos só vê vocês brigando. Não faz sentido. Então, se nós não temos Deus no centro das nossas intenções, um casamento ele não funciona, ele não dá certo. Se eu não olhar para o meu marido com os olhos espirituais, se eu não olhar para minha esposa espiritualmente, um casamento não dá certo. Simplesmente é impossível dar certo. Ou seja, só dá certo se eu olhar espiritualmente. Por isso que quando eu disse que um adultério não define um casamento, decisões erradas não definem um casamento, falta de fé não define um casamento, repetições de erro não definem um casamento, é justamente porque você precisa superar tudo isso espiritualmente. Para cada um desses problemas, Deus dá uma solução espiritual. E por isso nós não desistimos de um casamento, porque ele precisa ser espiritual. Se uma pessoa hoje olha e fala assim: olha, Diego, eu só volto para o meu marido se ele voltar santo, perfeito. Você não está olhando com os olhos espirituais. Por quê? Porque espiritualmente essa piedade, essa uma só carne só vai se dar quando você fizer parte da vida dele. Então como você vai tê-lo perfeito se você não participar disso? E eu escuto homens também dizendo: Diego, eu não volto com a minha esposa se ela não voltar arrependida, se humilhando, pedindo perdão para mim. Peraí, você está olhando com os olhos da fé? Você está olhando espiritualmente? Qual é o olhar que você tem? Quando você pensa numa reconciliação, numa restauração, onde você, a sua saúde, os seus interesses estão em primeiro lugar, você já não está olhando com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Seu casamento vai dar certo? Não vai dar certo. Porque eu preciso entender que um propósito de um casamento vai muito além de mim e da minha esposa. Vai muito além dos meus interesses. Diego, mas nós não casamos para sermos felizes? Foi Shakespeare que falou isso. A palavra do Senhor não fala nada disso. Isso foi coisa que plantou na nossa cabeça. Porque se a nossa felicidade estiver no outro, quão maldito nós somos para depender de uma outra pessoa para sermos felizes. Se a minha felicidade não estiver pautada no Senhor e naquilo que Deus faz por mim, na minha vida, na minha alegria de existir, sinceramente, você pode ser casado com quem for, você nunca vai achar alguém que vai te fazer feliz. Nunca. E eu preciso olhar espiritualmente para isso. E o último texto que eu quero ler está aqui em Mateus, no capítulo 19. E eu vou ler esse texto. E como costume ao longo desse ano, eu vou passar uma atividade para vocês. Só que como não vai haver, a princípio, o próximo passo, que estamos encerrando esse programa hoje, você vai fazer isso por tempo indeterminado. Mateus 19, no verso 10 e 11, vai fazer isso pelo resto da vida agora. Essa última atividade é para o resto da vida. Mateus 19, verso 10 e 11, fala assim: disseram-lhe os discípulos a Jesus: se essa é a condição entre homem e mulher, então não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Aqui os discípulos falavam com Jesus e Jesus explicava a seriedade de um casamento, a necessidade do perdão, da misericórdia, da espiritualidade de um casamento. E eles chegaram a uma conclusão lógica: não convém casar
se porventura esta é a condição para o marido e para a esposa. Não convém. Eu vou abrir mão de mim. Além de se preocupar comigo, vou ter que preocupar com outra pessoa. Eu vou ter que perdoar. Eu vou me ferir. Eu vou ter frustrações. Por vezes eu vou ter que carregar o fardo do outro. Eu não posso abandonar e me casar de novo? E se eu for abandonado, eu não posso me casar de novo? Eu vou ter que me entregar à castidade agora? Poxa, Senhor Jesus, mas se essa é a condição, não convém casar. O que Jesus falou? É bem por aí mesmo. Só que tem um porém. Casamento não é para qualquer um. Esta palavra de casamento é somente para aqueles que é concedido. Você viver com outra pessoa, sendo uma só carne, com propósitos, com desígnios, com espírito, com piedade, isso é um dom de Deus. O ser humano, você pode pegar todas as ciências no mundo e fazer uma análise profunda. Um ser humano não foi feito para conviver com outro. Nós não damos conta. Pode ser a melhor combinação de personalidade, de temperamento. Um ser humano não dá certo com o outro. Em algum momento os conflitos aparecem, os conflitos de interesses, as mágoas. O ser humano não consegue viver com o outro. A não ser se Deus os capacita com o dom do casamento. A cabeça de um homem é totalmente diferente da cabeça da mulher. Ele pensa diferente, ele vê as coisas diferente, ele sente diferente. Então, só por isso, você já vê que é uma matemática que não dá certo. Um é positivo, outro é negativo. Não colocando de maneira pejorativa aspectos sobre o positivo ou negativo, mas olhando para o âmbito da ciência, da física, vamos pensar da rede elétrica, um positivo ou negativo, precisa-se de ambos para um componente elétrico funcionar. Mas são diferentes. Você conecta um no outro, fecha um curto, dá problema. E fato é que homem e mulher não dão certo se Deus não estiver no centro da relação. Simples assim. A matemática, às vezes, a gente busca na ciência, na psicologia, em terapia, na neurociência, etc. e tal, referências, dicas, como lidar com meu marido, como lidar com a minha esposa, é diferente, isso, aquilo. Mas a grande verdade, se não for Deus, se você não tiver o teu propósito em Deus, e se Deus não te der o dom, simplesmente um casamento não dá certo. A última atividade do programa Próximo Passo é que você busque esse dom. Que suas orações de hoje em diante sejam: Senhor, me dá o dom do casamento. Assim como os frutos do Espírito existem tantos, me dê o dom do casamento. Me dê o dom de conseguir olhar para o meu marido e amá-lo, e ser submissa a ele, e ser uma boa auxiliadora, de fazê-lo crescer, de fazê-lo se tornar um grande homem. A você, marido, ore, pedindo que Deus lhe dê o dom de amar sua esposa, de cuidar dela como sendo o vaso mais frágil, de instruí-la em sabedoria, de ser o sacerdote dela. E diante de todas as dificuldades que possa haver, porque hoje eu não estou lidando com pessoas que vão casar amanhã. Eu estou lidando com pessoas que o casamento fracassou, que têm mágoas, que têm medos, que têm feridas, que têm traumas. Peça ao Senhor que retire tudo isso, para que você possa viver em paz, para que você possa ter alegria. Diante disso, a última atividade do programa Próximo Passo é que você busque este dom de Deus. Para nós que estamos aqui no Recanto, que a gente continue buscando isso. Para quem está assistindo-nos de casa, do trabalho, que acompanhou toda essa série, que chorou, que riu, que prometeu que não ia mais assistir, né, Rose? E depois voltou a assistir. Que Deus possa abençoar grandemente.
que a gente possa buscar esse dom de Deus. E que nós possamos enxergar o casamento muito além de mim, da minha esposa, de você, do seu marido, da sua esposa. Que a gente enxergue o casamento realmente como uma ferramenta que Deus nos deixa para Ele se revelar àqueles que ainda não o conhecem. E uma última atividade para quem está assistindo, curta e compartilhe o vídeo. E nós nos vemos no próximo vídeo.